refletir sobre esse evento que silenciou o mundo inteiro, essa epidemia do coronavírus, do Covid-19, essa epidemia que silenciou o mundo, que parou a economia mundial e que tem ceifado milhares e milhares de vidas. Né? Então, é essa reflexão, mas nós vamos fazer essa reflexão, nós faremos essa reflexão à luz da doutrina espírita. Né? Então é importante a gente frisar isso, ou seja, com base em textos da codificação, questões do Livro dos Espíritos que a gente selecionou, e uma mensagem espetacular que está na Revista Espírita, que a equipe aí, que a gente encontrou isso, né? A equipe trabalhou aí firme, que está na Revista Espírita de 1867. Julho de 1867. E que é fascinante, né? E vai ser aí o start. Então, é a grande novidade, essa mensagem ela é extraordinária, e é em cima dela que a gente vai pegar aquelas questões do Livro dos Espíritos e tudo. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui. Ó. Esta mensagem foi publicada no mês de julho de 1867. Lembrando que Kardec esteve à frente da Revista Espírita até maio de 1869. Maio não, até março de 1869, porque ele desencarnou no final de março de 1869. Então, portanto, essa mensagem é um pouco, aproximadamente 2 anos antes da desencarnação do codificador do Espiritismo. Ela está no mês de julho de 1867, ela se chama Epidemia da Ilha Maurício. Então, só para a gente contextualizar, a Ilha Maurício está no Oceano Índico, ao sudeste do continente africano. Então, está naquela divisa do continente africano com a Ásia, naquele meiozinho ali, né? Ela era uma colônia francesa até 1800 e pouco. Depois ela se torna uma colônia inglesa. Então, o fato que ocorre aqui na Ilha Maurício chega ao conhecimento do codificador, trata-se de uma carta, e Kardec submete aos espíritos e depois ele comenta essa carta e os fatos que estão aqui. A pessoa que manda a carta a Kardec se refere a uma comunicação recebida. Então eu vou ler aqui. Epidemia da Ilha Maurício. Há alguns meses, um dos nossos médiuns, o senhor T, que frequentemente cai em sonambulismo espontâneo, sob a magnetização dos espíritos, nos disse que naquele momento a Ilha Maurício estava sendo devastada por uma terrível epidemia que dizimava a população. Esta previsão realizou-se, até com circunstâncias agravantes. Acabamos de receber de um dos nossos correspondentes da Ilha Maurício uma carta datada de 8 de maio, da qual extraímos as passagens seguintes. Então, pessoal, quem está acompanhando aí, até agora é o Kardec falando. Então, o que o Kardec está dizendo? Que ele recebeu uma comunicação mediúnica de um médium sonambúlico, dizendo que uma epidemia atingiria a Ilha Maurício. E, de fato, a previsão dos espíritos se confirmou e foi até mais grave do que previsto. E ele aqui vai ler a carta que foi enviada depois que a profecia se cumpriu, né? Narrando o que aconteceu nas Ilhas Maurício. Então, todo mundo está entendendo até agora? Todo mundo dá um joinha se estiver entendendo. Então, aqui, agora, o Kardec vai começar a ler a carta. Então, a previsão espiritual se cumpriu
uma epidemia se abateu sobre a ilha Maurício e o Kardec vai ler a carta de uma pessoa que mora na ilha Maurício e que vai dizer para ele, ó, codificador, aquela comunicação espiritual é verdadeira mesmo, se cumpriu, ok? Então vamos lá. Agora é o morador na carta a Kardec. Vários espíritos nos anunciaram, uns claramente, outros em termos proféticos, um flagelo destruidor prestes a nos fulminar. Tomamos essas revelações do ponto de vista moral e não do ponto de vista físico. Olha a lucidez desse encarnado, hein, gente? É um espírito encarnado escrevendo a Kardec. Quer dizer, ele pegou a mensagem e deu o caráter moral dela. De repente, uma moléstia estranha irrompe nesta pobre ilha. Uma febre sem nome que reveste todas as formas. Começa suavemente, depois aumenta e derruba todos os que pode atingir. É agora uma verdadeira peste. Os médicos não a entendem. Até agora, nenhum dos que foram atingidos se curaram. São terríveis acessos que prostram e torturam durante 12 horas no mínimo, atacando cada um por sua vez, cada órgão é importante. Depois o mal-estar cessa durante 1 ou 2 dias, deixando o doente acabrunhado até o próximo acesso, e assim se vai, mais ou menos rapidamente, para o termo fatal, ou seja, leva à morte. Então, o que a gente está vendo aqui, né, Fabiano? Uma descrição de uma virose, né? O encarnado continua escrevendo. Para mim, vejo em tudo isso um desses flagelos anunciados, que devem retirar do mundo uma parte da geração presente e destinados a operar uma renovação tornada necessária. Vou dar-vos uns exemplos das infamas que aqui se passam. O quinino, em dose muito forte, detém os acessos apenas por alguns dias. É o único específico capaz de interromper, pelo menos momentaneamente, os progressos da cruel moléstia que nos dizima. Os negociantes e os farmacêuticos o tinham em certa quantidade. Eles custavam 7 francos, mas depois da epidemia já estão vendendo a 15, quer dizer, os comerciantes explorando aí a venda do quinino. E aí ele fala, assim, só os ricos podiam comprar e aqueles negociantes viam com indiferença milhares de infelizes morrendo ao seu redor por falta do dinheiro necessário para adquirir o medicamento. Que dizeis disso? É a história. Ainda neste momento, o quinino chega em quantidade. As farmácias o têm em abundância, mas não querem vender a dose por menos de 12 francos. Por isso, os pobres morrem sempre, olhando desolados esse tesouro que não podem alcançar. Eu mesmo fui atingido pela epidemia e estou na 4ª recaída. Arruíno-me com o quinino. Isso prolonga a minha existência. Mas, como receio, se as recaídas continuarem, caro Senhor, palavra de honra, é muito provável que em pouco tempo terei o prazer de assistir como espírito às vossas sessões parisienses e nela tomar parte, se Deus o permitir. Uma vez no mundo dos espíritos, estarei mais perto de vós e da sociedade de que estou na Ilha Maurício. Olha isso, que coisa fantástica, né? Quer dizer, a epidemia muito semelhante a esse Covid, né? Inclusive, aí é o remédio, a hidroxicloroquina, que tem essa base aí farmacêutica, né? Uma semelhança aí com esse quinino. E isso é muito interessante, né? Muito interessante.
Bom, então eu vou ler aqui o comentário de Allan Kardec. Se preparem agora. Kardec vai comentar o que esse encarnado diz para ele. O que esse encarnado diz? Ele diz que ele havia contraído o vírus, é uma virose, não é? Ele havia contraído o vírus, já estava na 4ª crise e ele estava achando que ele ia desencarnar. Então, olha isso, gente. Esse espírita, amigo de Kardec, correspondente de Kardec, disse, ó, eu contraí, estou aqui na crise, não estou melhorando, e eu acho que eu vou desencarnar, codificador. E se eu desencarnar, eu vou, como espírito, frequentar a reunião mediúnica aí da Sociedade Espírita Parisiense. Gente, isso é muito impressionante. Isso é muito impressionante. Olha a fé, a coragem desse espírita, né, Fabiano? Olha a coragem, a clareza da imortalidade da alma, a clareza do conceito espírita. Como que o espiritismo entrou no coração desse indivíduo? E o Kardec vai elogiar isso. É exatamente isso que o Kardec vai comentar. Então, o que ele diz? Agora é Kardec falando, hein, gente? Kardec falando. Kardec. É preciso ser espírita de verdade para encarar a morte com esse sangue frio e essa indiferença, quando ela estende seus malefícios em redor de nós e quando se sentem os seus ataques. Olha isso. É que, em semelhante caso, a fé séria no futuro, tal qual só o Espiritismo pode dar, proporciona uma força moral que dá ela mesma, é um poderoso preservativo, como foi dito a propósito da cólera, revista de novembro de 1865. Isso não quer dizer que nas epidemias os espíritas sejam necessariamente poupados. Olha isso, gente. Mas em tais casos, eles têm sido até agora os menos atingidos. Escusado dizer que se trata de espíritas de coração, e não só dos que o são em aparência. O que o Kardec está comentando aqui, gente? Sobre os efeitos da fé sobre o sistema imunológico. É isso. Não é? A consciência da imortalidade da alma, a fé no futuro. Ele conclui esse comentário, depois de elogiar esse espírita, né? Ele diz assim: os flagelos destruidores que devem causar danos à humanidade, não sobre um ponto do globo, mas em toda parte, são em toda parte pressentidos pelos espíritos. Olha isso. Então, Kardec aqui está isso aqui, meus amigos e amigas que estão nos acompanhando, é julho de 1867. E o que Kardec está dizendo? Que esses flagelos iriam atingir toda a humanidade. E que os espíritos já estavam anunciando isso. Já estavam anunciando isso. E é exatamente o que nós estamos vivendo agora, e está só no começo. Não é para ninguém ter medo, não. Está só começando. Está só começando. E aí o Kardec vai citar, ele coloca aqui uma mensagem espiritual de um espírito, Dr. Demer, que vai comentar sobre isso. E aí eu vou ler 2 parágrafos só, Fabiano, porque é maravilhosa essa mensagem, porque muitas pessoas, uma multidão de gente morreu nessa ilha. Né? Mas muitos mesmo, né? Muitos mesmo. Aí ele diz assim: entramos cada vez mais no período transitório, que deve levar à transformação orgânica da Terra e à regeneração de seus habitantes. Os flagelos são os instrumentos de que se serve
o grande cirurgião do universo para extirpar do mundo, destinado a marchar para frente, os elementos gangrenados que nele provocam desordens incompatíveis com seu novo estado. Que lindo isso, né? Parece que é um médico falando, então ele está dizendo que os flagelos são uma cirurgia que Deus faz na humanidade para extirpar elementos gangrenados, ou seja, certas estruturas que esclerosaram, que morreram, que necrosaram. Ele diz assim, ó, cada órgão, ou melhor, dizendo, porque ele estava comparando a um corpo, Deus fazendo uma cirurgia. Isso, então, ele está comparando a humanidade a um corpo em que cada região da Terra é um órgão. Olha que interessante isso. Sim. Olha Sim. Que sensibilidade. Aí ele diz assim, cada órgão, ou melhor, dizendo, cada região será sucessivamente dissecada por flagelos de diversas naturezas. E a gente viu mesmo, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, um tanto, cada hora pegando regiões específicas, né? Aqui, a epidemia sob todas as suas formas, ali a guerra, acolá a fome. Cada um deve, pois, preparar-se para suportar a prova nas melhores condições possíveis, melhorando-se e se instruindo, a fim de não ser surpreendido de improviso. Algumas regiões já foram provadas, mas seus habitantes se equivocariam redondamente se fizessem na era calma, que vai suceder a tempestade, para recaírem nos seus antigos erros. É uma pequena trégua que lhes é concedida para entrarem num caminho melhor. Se não o aproveitarem, o instrumento de morte o experimentará até os trazer ao arrependimento. Bem-aventurados aqueles a quem a prova feriu de começo, porque terão para se instruírem não só os males que sofreram, mas o espetáculo daqueles seus irmãos em humanidade que, por suas vezes, serão feridos. Esperamos que um tal exemplo lhes seja salutar e que entrem, sem hesitar, na via nova que lhes permitirá marchar de acordo com o progresso. Seria desejável que os habitantes da Ilha Maurício não fossem os últimos a tirar proveito da severa lição que receberam. Olha isso, que mensagem sensacional. Quando os espíritos falam em flagelo, eles estão falando em fome, eles estão falando em epidemia, em vírus, bactéria, eles estão falando em guerras, eles estão falando em revoluções sociais em que milhões de pessoas morrem, eles estão falando em fatos sociais, biológicos, em injustiças, inclusive, né? Guerras, que dizimam centenas de milhares, milhões de espíritos. Então, todos os países e continentes já foram atingidos e estão sendo atingidos, né? E aí, Fabiano, eu achei uma outra mensagem aqui que eu vou ler. Kardec publica, Fabiano, na Revista Espírita de outubro de 1868. Anota aí, pessoal. Outubro de 1868. Então, nós estávamos lendo julho de 1867. Agora nós vamos ler outubro de 1868, uma comunicação espiritual que Kardec publica. Olha o que esse espírito vai dizer. E é um espírito superior, muito superior. Olha o que ele vai dizer. É o que se nota quase sempre depois dos grandes abalos que dizimam as populações. Olha isso. Ele está fazendo um comentário sobre desencarnação coletiva, que é o que nós estamos assistindo agora na Itália, na Espanha, no mundo inteiro. Os flagelos destruidores só destroem o corpo, mas não atingem o espírito.
ativam o movimento do vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Ativam o vai e vem. Gente, porque está sempre morrendo alguém nascendo, gente. Esse fluxo de desencarnar e encarnar, não precisa flagelo para isso acontecer, gente. Todos nós vamos morrer. Eu vou morrer, o Fabiano vai morrer, todos vamos morrer, gente. Você que está nos assistindo, esse vai e vem, ir para o mundo espiritual e voltar do mundo espiritual encarnar, é uma lei da natureza. É uma lei da natureza. O que acontece com os flagelos, o que ele está dizendo aqui? É que os flagelos, eles aceleram o processo. Então, vai um tanto e vem um tanto. Vai um tanto e vem. É isso que ele está dizendo. E, em consequência disso, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É um desses movimentos gerais que se opera neste momento e que deve desencadear o remanejamento da humanidade. Olha isso aqui, gente. Ele está dizendo que iria haver uma ativação das desencarnações coletivas para que houvesse um remanejamento da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição é um sinal característico dos tempos. Então, não é só uma causa. Não é só virose. É uma multiplicidade de causas de destruição. Porque deve apressar a eclosão dos novos germes. São as folhas do outono que caem e as quais sucederão novas folhas, cheias de vida, pois a humanidade tem as suas estações como os indivíduos as suas idades. Olha isso. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que as gerações da Terra têm estações. Uma geração chega num determinado ponto, ela é remanejada para vir uma geração nova. E aí o que acontece? Desencarnações em massa. As folhas mortas da humanidade caem, levadas pela ventania, para renascer mais vivazes, sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. Para os materialistas, os flagelos destruidores são calamidades sem compensação, sem resultados úteis, porquanto, segundo eles, aniquilam os seres sem retorno. É tão engraçado, Fabiano, porque tinha gente aqui acompanhando a nossa live, xingando nós dois aqui, falando palavrão. Interessante, não é? Tinha gente aqui, xingando aqui, falando palavrão, porque não está aceitando essas colocações da doutrina espírita. E é o que o Espírito está dizendo. Para os materialistas, esses flagelos são calamidades. Por quê? Porque eles acham que destrói e não tem retorno. Mas para os que sabem que a morte apenas destrói o envoltório, esses flagelos não têm as mesmas consequências e não lhes causam o menor pavor, porque compreendem o seu objetivo e sabem também que os homens não perdem mais morrendo em conjunto do que isoladamente. Uma vez que, de uma ou de outra maneira, é preciso sempre lá chegar. Olha isso, Fabiano. O que o Espírito está dizendo? Quer dizer, o fato de você morrer coletivamente ou morrer individualmente, qual que é a diferença? Nós todos vamos passar pelo processo da desencarnação. Então, Fabiano, o que está acontecendo aqui? Os Espíritos estão nos dando um grande puxão de orelha para que a gente entenda uma coisa. Espírita de verdade tem que pensar na desencarnação de forma séria. O espírita de verdade tem que se preparar para a desencarnação. Não só individual, quanto coletiva. Esse é o grande ponto. O Espiritismo não é o consolador prometido, nos trazendo uma mensagem de que ninguém vai morrer. Não é? Não é isso. Então, nós precisamos
E essa é a maravilha do Espiritismo. A maravilha do Espiritismo é que ele nos esclarece sobre uma realidade. A morte física não extingue a imortalidade dos espíritos. Isso não significa que não dói, isso não significa que a gente não chora, isso não significa que a gente não fique triste, isso não significa que a gente não tenha medo de morrer. São coisas diferentes. Mas a gente não enxerga a morte como o fim de tudo. Então, o que acontece, Fabiano? O materialismo está sendo colocado em xeque. As mortes coletivas deixam o materialismo revoltado. É por isso que tem gente xingando nós dois aqui, falando palavrão, Fabiano. Deixa revoltado, mas paciência. Não é? Eu lembrei de duas aqui, nós vamos falando sobre elas, né? A 739. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Porque você pensa, por exemplo, o coronavírus está matando. Qual que é a utilidade física disso, né? Qual que é o benefício para o corpo físico disso? Aí os espíritos dizem, tem. Mudam, por vezes, as condições de uma região. Mas, em muitos casos, o bem que deles resulta, só gerações vindouras o experimentam. Olha, porque até nisso nós somos egoístas, né, Fabiano? A gente só pensa na nossa geração. A gente acha que a humanidade é a nossa geração. Né? A gente acha que Deus fez tudo para a nossa geração. E a gente não pensa no meio ambiente, a gente não pensa em nada para as futuras gerações, não é? Aí vem a 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem? Provas que os põem a braços com as mais aflitivas necessidades? Claro, pandemia, guerra, fome, revoluções sociais, né? Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência. Olha isso, gente. Exercitar a sua inteligência. Demonstrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus. E que lhes oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, desinteresse e de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Então, dê uma lista de coisas que os flagelos trazem. Olha, desenvolve a inteligência, desenvolve a nossa paciência, a nossa resignação, os nossos sentimentos de abnegação, nosso desinteresse e o amor ao próximo. Quer dizer, que coisa extraordinária, né? Questão 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? E os espíritos respondem, enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso. Olha isso. Faz-se necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. E essa é maravilhosa, que é a 738, letra A. Essa é maravilhosa, Fabiano, porque todo mundo fica se perguntando assim, meu Deus, mas Deus não tem piedade das pessoas que estão desencarnando? Deus não tem dó da gente que morre? Não tem dó da gente encarnado? Como é que ele pode fazer isso com a gente? Aí a questão 738, letra A. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem quanto o homem perverso. Será justo isso?
Será justo? Agora, no Covid, está desencarnando pessoas maravilhosas e pessoas perversas. Será que isso é justo? Aí os espíritos respondem: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa ele pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. 1 século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Olha isso aqui, pessoal. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. E todos nós somos espíritos. Esses são os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Excelente. Isso é uma mensagem dura, uma mensagem apimentada, uma mensagem provocativa, mas que está dizendo para a gente o seguinte: Deus se preocupa com o espírito imortal e não com a vestimenta corporal. A preocupação de Deus é com os nossos espíritos imortais, não com os nossos corpos apenas. Porque os corpos, de qualquer maneira, vão perecer. De qualquer maneira, os corpos vão perecer. Então, não é que a gente não preocupa com o corpo e não cuida do corpo, pelo amor de Deus, gente. O espírita tem que respeitar o corpo como um santuário. Mas vamos colocar as prioridades nos devidos lugares. A maior preocupação de Deus é com o espírito imortal. E uma encarnação é um relâmpago na eternidade da nossa vida espiritual. Essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar para todos. Essa mensagem de esperança. Você é um espírito eterno. É um espírito eterno. O Covid pode matar um corpo físico. Ele pode, por fim, a sua presente encarnação, mas não ao seu espírito imortal. Queridas amigas e amigos, nós não estamos minimizando a dor de ninguém. Nós não estamos tripudiando do sofrimento, da tristeza, porque enterrar um ente amado é uma profunda dor. Mas essa é uma dor que faz parte da nossa condição de encarnados. E a doutrina espírita, ela não retira a dor. A doutrina espírita, ela nos ajuda a tirar o desespero. A dor, nós vamos passar por ela com dignidade, com resignação, com respeito a Deus, com amor à vida.